Muito bem. Quando nós assistimos pela TV às imagens de uma guerra, nós ficamos atordoados com o que vemos. Tamanho o choque que nos causa tanta crueldade. Agora, imaginemos alguém que esteve no mesmo campo de batalha, acompanhando ao vivo uma guerra, se consegue apagar da sua memória as cenas vistas. Os repórteres, na maioria das vezes, ficam muito perto da notícia, perto até demais para o meu gosto. Seja ela boa ou ruim, alegre ou triste. Esse é o assunto da minha conversa com o repórter de quem eu sou fã ardoroso, Hamilton Ribeiro. Obrigado, querido, por ter vindo. Nem acredito. Tá bom? Tudo bem? Tudo bem, e você, querido? Te assisto sempre. Esperando. Ah, para com isso. Senta e fica à vontade. Está na sua casa. Vamos falar dos seus livros. Então, você é do ramo, conhece? Como é que é? Tudo bom, querido? Meu bem. Eu quero agradecer muito a Humberto Pereira, da Rede Globo Televisão, pela liberação deste brilhante jornalista que está conosco hoje. Muito bem. Você foi repórter de uma das mais importantes revistas do país, que foi a Realidade, eu me lembro muito bem, e reuniu num livro as, vamos dizer, melhores matérias publicadas nesse veículo, né? Que teve uma importância grande. Não dá para começar a nossa conversa sem falar da guerra do Vietnã, porque eu acabei de fazer na chamada, no introito aí da sua apresentação. Foi, de fato, a reportagem que marcou a sua vida, a sua carreira? Bem, fisicamente foi, né? Porque eu perdi parte do meu corpo lá, mas, assim, emocionalmente, profissionalmente, talvez até nem, espero que nem seja, né? Bom, na verdade, eu não sei, mas o sentimento de um repórter numa situação dramática, cobrindo uma guerra dessa, não deve ser, que literalmente em campo, deve ser uma coisa simples. Olha o documentário, rolando, vocês estão vendo as barbaridades aí. Enfim, como é que você se sentiu, o sentimento de um repórter numa hora dessa, junto com a batalha? Bem, no caso da... A capa da revista contigo ali, você viu? A capa da revista contigo? Sim. Mas então, no caso do meu acidente, logo depois eu tive 3 medos, né? O primeiro medo foi o medo de morrer. Sim. Porque era uma coisa o mais iminente. justificável. Coisa iminente. E diante da perda de sangue, eu pensei que morreria rapidamente ali. E sem assistência, né? Mas isso passou porque tem assistência, de repente você está dentro do hospital. O segundo medo foi o de me tornar uma pessoa incapaz, não poder ganhar a vida com o meu trabalho mais. Mas no próprio hospital, ainda dentro do hospital, assim que eu pude me locomover com uma cadeira de roda, eu já comecei a fazer entrevista, conversar com as pessoas e trabalhar na reportagem sobre a guerra que iria sair na revista depois, né? Nosso repórter viu a guerra, deve ser de perto, que está escrito ali. De muito perto demais. De perto demais. Agora, na verdade, essa história que você viu, ela foi revista 27 anos depois, que você voltou a Hanoi, né? Pois é. Então, quando a Globo fez 30 anos, ela fez um programa especial chamado Contagem Regressiva, que começou 15 dias antes. Me lembra, apresentado pelo Bial, né? Isso. Foi a estreia do Pedro Bial como apresentador, né? Logo depois ele fez uma entrevista comigo para o jornal Hoje. Me lembro como se fosse ontem. Olha, e deu certo a estreia dele. Somos clássicos. Poxa, aí, né? Vimos a estreia do Bial, imagina. É isso aí. Pois é, então, quando a Globo fez 30 anos, fez esse programa para comemorar o aniversário da Globo, relembrando os fatos marcantes daqueles 30 anos do mundo. Quando chegou na parte da guerra, entre outros repórteres, a Globo me pinçou e me mandou de volta para o Vietnã em paz. Eu que tinha visto o país em guerra, então ia ver o país em paz. A visão é diametralmente oposta, né? A segunda viagem doeu mais. Por quê? Muito mais. Porque na guerra eram do lado, pelo menos do lado... Hoje Marx e Engels viram no túmulo que fizeram tudo errado. Fizeram tudo errado. A desgraça que foi aquilo. Mas, de qualquer maneira, durante a guerra havia essa expectativa, esse sonho. Aí ganharam a guerra, então você fica esperando que o sonho se torne realidade. Então, quando eu voltei lá,
20 e tantos anos depois, a dor foi pior, porque o que eu vi foi um povo escravizado, um Estado policial, uma ditadura primitiva, com comunistas de camisola, fazendo bobagem do século XIX. Ai, que coisa dura. Então, uma luta gloriosa, que podia ser uma abertura para a humanidade, se tornou em mais uma ditadura apodrecendo no mundo. Porque existe a falácia, né? Nós que lemos o Capital de Marx, a gente sabe disso. Existe a falácia de ditadura do proletariado. Pode ser uma coisa até semântica, mas não me agrada a ditadura, em nenhum nível. Nem direita, esquerda, em cima, embaixo, isso me incomoda profundamente. E é uma ditadura, de fato. Sem dúvida. Bom, seu livro, que eu quero mostrar a capa do livro, nós temos a capa do livro frisado, aí está, Realidade, revista. Né? Nesse livro há uma reportagem que você fez para a revista Realidade, década de 70, a quatro mãos, com o cantor e compositor Chico Buarque de Holanda. Eu me lembro que era uma época que o Chico não dava entrevista, e ele deu para você. Foi difícil? Não, aí houve a intermediação de amigos comuns, ele aceitou, não foi uma entrevista, foi uma reportagem a quatro mãos, a quatro mãos. Tá, ele fez junto com você. É. Ele fazia um capítulo, me entregava, e aí eu trabalhava em cima desse capítulo, fazia um outro. E aí ele fazia um segundo e eu fazia também um segundo, e foi assim. Uma reportagem a quatro mãos que fica sendo uma raridade. Né? Foi uma série com Chicos, né? Foi naquele tríduo, momento, né? Havia 3 Chicos que eram unanimidade nacional, né? O Chico Anísio, o Chico Buarque e o Chico Xavier. Então o plano era fazer com os 3. Eu fiz com o Chico Buarque, com o Chico Xavier e com o Chico Anísio, que era o mais fácil, porque ele é colega, sim, jornalista, é uma pessoa afável. Por né? que ele não... Por ser o mais fácil, a gente deixou para depois, por último. E aí a coisa mudou, a realidade mudou de rumos e a reportagem não foi feita. Mas por certo que já se fez com o Chico Anísio belíssimas reportagens, como ele merece. Né? Eu vou fazer uma confidência para você, você não vai acreditar nessa história. Na década de 70, eu sempre fui um profissional pouco aplicado nessa história, porque isso aqui é minha vida, não é minha sobrevivência. Eu adoro isso aqui. Sem isso aqui eu sou um homem pela metade. Mas talvez a negligência ou a assessoria discutível, ou mesmo aqueles altos e baixos que nós temos na nossa carreira. Você falou do meu bem, agora me lembrou, me matou de saudade. A Realidade publicou uma matéria muito grande, com uma foto minha muito grande também, na época, dizendo de que morrem Ronivon e os outros. Me passaram um atestado de óbito na década de 70, dizendo que eu não era mais nada, que eu tinha acabado, que eu tinha morrido. E hoje, olha que coisa impressionante, quem morreu foi você, Realidade. Olha, se não é o Zé Milton para reviver essa história, não é? Que coisa maluca, estou aqui, com 66 anos de idade, vivo. Não só viu, mas como também uma unanimidade hoje, né? Olha, infelizmente nós temos muito pouco tempo, mas eu queria falar muito também sobre um outro livro que você escreveu. O Música Caipira, que é uma coisa que eu tenho paixão, eu pessoalmente tenho paixão. Você pode não acreditar, mas eu te assisto. Olha, a capa do livro é Música Caipira, que é um grande fascínio que eu tenho. Acho que essa, de fato, é a mais brasileira de todas as músicas, se é que a gente pode rotular assim. Gosto muito. E estou vivamente interessado nesse livro. E é só música? É pura música o livro? Olha, a base do livro é a seguinte, Rony. Eu sou de uma cidade do interior pequena, e eu trago, então, a música caipira como no subconsciente, assim, né? Mas sempre me intrigou que na música caipira tem muito produto de má qualidade, né? Porque o compositor caipira... O que acontece é quando eles se urbanizam. Porque quando eles vêm, imagina fazer música caipira numa cobertura aqui na Avenida Paulista ou numa cobertura de Ipanema. Desculpe. Sai do contexto. Sai. Pois é, mas de qualquer maneira, na música caipira como um todo, né, tem muita coisa ruim. E eu achava que precisava um livro que separasse, né, a coisa ruim da coisa boa e só mostrasse a boa. Então esse livro mostra as 270 maiores modas de todos os tempos, sabe? Faz uma seleção, uma por uma, das 270 músicas caipiras. Olha, eu vou pedir uma coisa para a produção aqui.
Eu queria que o Zé Milton voltasse para falar desse livro. Porque vocês ficam me agulhando que tem um monte de coisa que eu estouro tudo, que o tempo é curto, vocês vêm me atormentando. Vamos trazer o Zé Milton de novo para falar do Música Caipira? Está prometido? E você vem? Não, será que a Globo te libera? Vem correndo. Então, olha, eu quero agradecer mais uma vez a Globo e a Alberto Pereira, que liberou o seu astro para que estivesse conosco aqui, o Zé Milton Ribeiro, e que, vocês sabem, é um repórter de primeira grandeza, de quem todos nós brasileiros nos orgulhamos, fundamentalmente aqueles que estão loucos por documentário, que é o meu caso, por exemplo, só assisto telejornal, documentário, então esse aqui é meu ídolo, você está vendo, e assisto aos domingos pela manhã. Ele é autor dos livros Realidade, Revista e Música Caipira. Realidade ele mostrou, esse que está aí, no seu vídeo. Aí a Música Caipira, ele vem falar dele aqui rapidamente não, com mais calma, assim que for possível. Obrigado, por ter vindo. Sucesso para você, meu velho. Igualmente. Obrigado, viu? Muito obrigado.